Olá, meus queridos e queridas, tudo bem? Como vão? Hoje estamos aqui para tratar desse novo assunto que acabou de ser regulamentado e vai para a sanção nos próximos dias, que se trata da nova regulamentação da gorjeta no nosso país. Isso importa não só aos empregados, mas também aos empregadores, aliás, serão os mais onerados nessa nova regulamentação. Espero que vocês gostem, vamos ao vídeo. Pois é, pessoal, acabou de ser aprovada no Congresso o projeto de lei 252 de 2007, que estabelece uma nova roupagem às gorjetas no nosso país. Ele foi remetido à sanção e nos próximos dias provavelmente o presidente sancionará esse projeto de lei nos moldes que ele foi apresentado. Sobre o que esse projeto de lei trata? Ele traz uma nova roupagem às gorjetas, lembrando, diversamente do que eu tenho visto em muitos locais da mídia por aí, as gorjetas já estavam regulamentadas no nosso direito e, aliás, o destino delas é muito parecido com o atual. A gorjeta já integrava a remuneração dos empregados para todos os fins. Os empregados eles tinham o salário base e tinham outras verbas, os adicionais, as gratificações e as gorjetas que integravam a remuneração. E quando eu digo para todos os fins, é para 13º, férias, horas extras, descanso semanal remunerado e INSS. Mas, como a gente sabe, na prática isso não ocorria, ou seja, esses valores eram pagos por fora, havia uma informalidade na contabilidade desses valores. A nova legislação, não que ela trouxe um novo destino a essa verba, mas simplesmente agora existe uma forma mais precisa do empregado fiscalizar o pagamento dessas gorjetas. Bom, a legislação ela inicia agora alterando o artigo 457 da CLT, conceituando o que é gorjeta para fins da legislação trabalhista. E lá está no parágrafo 3º. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada ao cliente, ao empregado, ou seja, quando o cliente entrega diretamente, o garçom acabou de finalizar o serviço dele, o cliente entrega diretamente ao garçom a quantia de gorjeta, como também o valor cobrado pela empresa como serviço ou adicional a qualquer título e destinado à distribuição dos empregados. Veja só, aqui a legislação está tratando daquela taxa de serviço ou aquela taxa adicional, os tal dos 10% que a gente conhece, que é do garçom. Bom, primeiro detalhe, a gorjeta continua sendo facultativa, o consumidor não é obrigado a dar a gorjeta. No entanto, o estabelecimento cobrando esse valor e o consumidor voluntariamente pagando, aí seguirá a regulamentação da nova legislação. E a legislação ela estabelece a nova roupagem da gorjeta logo no parágrafo 4º, veja só. A gorjeta mencionada no parágrafo 3º não constitui receita própria dos empregadores, destinando-se aos trabalhadores e será distribuída segundo critérios de custeio e de rateios definidos em convenção e acordo coletivo do trabalho. Como vai funcionar então? É o seguinte, o sindicato ele poderá, representando os trabalhadores por meio de convenção e acordo coletivo, regular o rateio e a forma de custeio dessas gorjetas. No entanto, não havendo esse tipo de estipulação, vale o que está na lei, que eu vou mostrar para vocês já já. Então, sendo o caso do sindicato regular por meio de convenção ou acordo coletivo, vigora o que está na convenção e acordo coletivo, lógico, não violando os demais preceitos da nova legislação, se não houver esse acordo de convenção coletiva, que a gente imagina que demorará um pouco para ocorrer, conforme a data base de cada categoria, aí valerá o que está na legislação. Vamos ao que está na legislação. E é exatamente o que o parágrafo 5º diz. Inexistindo previsão em convenção ou acordo coletivo, os critérios de rateio e distribuição da gorjeta e os percentuais de retenção, que eu vou falar já já, serão definidos em Assembleia Geral dos Trabalhadores na forma do artigo 612. Ou seja, existe ainda a possibilidade, não sendo o caso de convenção ou acordo coletivo, de se elaborar uma Assembleia Geral dos Trabalhadores e definir o destino dessa gorjeta no que se refere aos critérios de rateio e distribuição. Vários problemas provavelmente surgirão em razão dessa nova regulamentação, por exemplo,
Como que ficará a distribuição, o rateio, ficará tudo com os garçons, a cozinha participará, os barmans participarão, os outros serviços de wallet, por exemplo, ao redor do estabelecimento, ou o serviço de carregar malas em um hotel, são coisas que provavelmente essas convenções e acordos coletivos deverão regular. E para as empresas, o que mudou? Mudou o seguinte: se a empresa participa do regime simplificado de tributação, a legislação diz tributação federal diferenciado, que é o Simples Nacional, que a gente bem conhece, o empregador poderá reter até 20% desse valor das gorjetas para pagar os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas. Como a gente sabe, já que essas gorjetas refletem em férias, 13º, descanso semanal remunerado, FGTS e INSS, o empregador ele possui encargos adicionais pelo fato dessa gorjeta passar a constar na remuneração do empregado. Então, sendo o empregador, a empresa, microempresa, empresa de pequeno porte, ou seja, ME ou EPP, essa retenção será de 20%. Lembre-se, essa retenção é facultativa. A legislação diz que faculta-se ao empregador reter. O empregador pode, de fato, pegar todo o valor integral da gorjeta e dar ao empregado. Para as empresas não inscritas no Simples Nacional, ou seja, não sendo elas microempresas nem empresa de pequeno porte, elas poderão, ou seja, de novo, facultativamente, reter até 33% do valor dessas gorjetas e a outra parte, os outros 67%, elas distribuirão para os seus empregados. Então, as empresas que não forem ME nem EPP podem reter até 33%. Nova obrigação também do empregador. O empregador deverá anotar na carteira de trabalho e no contra-cheque, que é o tal do holerite dos seus empregados, o salário contratual fixo e o percentual percebido a título de gorjeta, ou seja, isso já constava em várias empresas que estavam regulares, vinha no holerite ou no contra-cheque não só o valor do salário base, mas também o valor das gorjetas. O principal diferencial agora é anotar na carteira de trabalho, isso é muito importante quando o empregado for um dia se aposentar. O empregado, vocês devem imaginar desde já que a dificuldade vai ser anotar mês a mês, também não é isso que a legislação quer. A legislação ela exige que em toda alteração da anotação salarial do empregado, o empregador verifique a média da gorjeta dos últimos 12 meses e realize lá naquelas páginas finais da carteira de trabalho, lá nas anotações gerais, o novo patamar salarial do empregado, ou seja, vai constar o salário base da categoria, mas qual é a quantia de porcentagem sobre serviços que aquele estabelecimento cobra, no caso, por exemplo, vai estar registrado o salário base mais 10% sobre serviços e produtos vendidos no estabelecimento. Bom, o parágrafo 7º diz o seguinte: a gorjeta, quando entregue diretamente pelo consumidor ao empregado, terá seus critérios definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho, facultada a retenção nos parâmetros do parágrafo 6º, ou seja, não é só o caso dos 10% do garçom, que a gente chama, que poderá haver aquelas retenções de 20% ou 33%, mas também naquela gorjeta paga diretamente. A gente sabe que isso é muito mais difícil de fiscalizar, no entanto, aquela gorjeta paga diretamente ao garçom, ao trabalhador do hotel ou aos outros estabelecimentos que possuem essa remuneração de gorjeta, essa também poderá ser contabilizada pela empresa e retendo-se esse valor ou de 20% ou de 33%. Bom, o parágrafo 9º, ele estabelece uma forma de incorporação definitiva dessa remuneração por gorjeta. Olha que interessante. Cessada pela empresa a cobrança da gorjeta ditada no parágrafo 3º, vamos dizer que a empresa resolva parar de cobrar os 10% do garçom, por exemplo. Desde que cobrada por mais de 12 meses, essa se incorporará ao salário do empregado, tendo como base a média dos últimos 12 meses, salvo estabelecido em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Eu tenho quase certeza que muito dificilmente uma empresa que já vinha pagando vai cessar a cobrança, uma vez que os direitos já estarão incorporados no empregado.
A última estipulação que nós devemos falar hoje é a do parágrafo 10, que é a mais severa, talvez, muito provavelmente será julgada inconstitucional, porque ela estabelece uma forma de fiscalização que não era prevista no nosso ordenamento jurídico da contabilidade da empresa. Olha a interessante redação. Para as empresas com mais de 60 empregados, e vocês muito bem sabem que a maioria não tem essa quantia, só grandes hotéis ou grandes restaurantes possuem mais de 60 empregados, será constituída uma comissão de empregados, mediante a previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, para acompanhamento e fiscalização da regularidade da cobrança e distribuição da gorjeta que trata o parágrafo 3º desse artigo. Bom, basicamente vai haver uma espécie de órgão fiscalizador paralelo dos empregados sobre a contabilidade do empregador, cujos representantes serão eleitos em Assembleia Geral, convocada para esse fim pelo sindicato laboral. E olha que interessante, uma nova hipótese de estabilidade no nosso ordenamento jurídico, no direito do trabalho, e está escrito o seguinte: e gozarão de garantia de emprego, estabilidade, vinculada ao desempenho das funções para as quais foram eleitos. Então, veja só que estipulação muito severa para as empresas, que elas passarão a ter uma infinidade de pessoas. Vejam-se, todo esse órgão fiscalizador, ele terá a capacidade de analisar, ou na verdade terá o poder de analisar toda a contabilidade da empresa para verificar se ela está rateando e repassando corretamente os valores retidos a título de gorjeta. As empresas que não tiverem 60 empregados, elas constituirão comissão intersindical para o referido fim, ou seja, somará o número de empregados de várias empresas até que se atinja esse número de 60 e criará uma comissão intersindical para essa mesma finalidade, ou seja, para a fiscalização. A nosso ver, é uma ingerência indevida dos empregados na contabilidade do empregador, que muito provavelmente vai ser questionada na justiça. Então, essa é a nova regulamentação das gorjetas no nosso país. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e esclarecedor, não só para os empregados, mas também para os empregadores, que terão novas obrigações agora e terão que fiscalizar muito bem esse aspecto de remuneração dos empregados. Se esse vídeo foi útil para vocês, deixe um curtir, compartilhe, marque o seu colega que é empregado, que é garçom, que tem um estabelecimento nessa finalidade, que tem um restaurante, um hotel, etc., que nosso canal agradece muito. Muito obrigado, um grande abraço, tchau, tchau.